Maravilha! E aí, pessoal, boa noite. Tremendo, legal. Pessoal do Insta, paz, boa noite a todos. Já vamos começar. Apenas verificando aqui, Instagram, áudio e vídeo, claro. E também pessoal do Facebook e do YouTube. Pessoal que estiver aí no Facebook, paz, Beth, tudo bem? Tá no Facebook? Responde, por favor, aí, como é que tá o áudio. Áudio e vídeo no Facebook, ok? Para nós começarmos. Oi, Dona Maria, Jane, Rayane. Paz a todos aí no Instagram. Áudio e vídeo ok no Facebook com a Beth. Hoje pelo aplicativo, pelo perfil da Belinha, né? Da Débora Francisca. Dona Maria, todo mundo chegando. Dentro de um minutinho nós vamos dar início, tá, pessoal? A mais uma mentoria. Então já tivemos o retorno aqui no... Hoje eu estou fazendo um teste. Nós estamos transmitindo para 3 plataformas simultaneamente. Nós estamos transmitindo aí, Pedrão, irmão Valdeir, graça e paz a todos. Nós estamos transmitindo para 3 plataformas: YouTube, Facebook e Instagram ao mesmo tempo. Então hoje é um teste que a gente está fazendo. Eu não sei como é que vai estar aí. A Beth já me disse aqui que no Facebook o áudio e o vídeo tá tudo bem. O pessoal do Instagram também, eu só não sei como é que tá lá no YouTube. Mas aparentemente tá ok, tá? Eu só não sei se eu vou conseguir, como eu estarei falando, interagir com a turma, né? Vamos lá, pessoal. 15 segundos. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu liberar um pouco de internet aqui. Nós estamos com 3 bandas simultâneas. Quando eu falo banda, eu estou falando de transmissão. Rayane, me ajuda com o YouTube. Dá uma olhadinha como é que tá lá, tá? E aí você volta para cá no Instagram pra gente tá começando aí. Maravilha. Bem, vamos dar início. Paz, irmãos, muito boa noite. Que a graça de Jesus seja sobre a vida de vocês, seja sobre a família de cada um de vocês. Para mim é uma alegria e uma honra grande ter vocês conosco em cada uma das nossas plataformas, seja via Facebook, Twitter, YouTube ou Instagram. Deus tem queimado no nosso coração cada vez mais investir nesse tipo de conteúdo. O retorno que nós temos recebido é um retorno extremamente positivo a respeito de pessoas que têm sido abençoadas, famílias que têm sido edificadas, e nós acreditamos piamente nisso, que o Senhor nos chamou para ser um instrumento de bênção, né? Ronaldo Batera chegando aí no Instagram, que o Senhor nos chamou para ser um instrumento de bênção na vida de todos esses irmãos. Então, é muita alegria para mim poder estar servindo vocês. A irmã Rayane disse que sem áudio lá no YouTube. Deixa eu liberar aqui. Mas graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, é uma honra poder servir. Maravilha, maravilha. Foi bom então ter perguntado para as irmãs.
Então vamos começar. Paz, família. Amém, Ronaldo. Deus abençoe. Que sejamos todos abençoados. Irmão Valdeir, aproveitando a oportunidade que parece que você está com a gente aí online, nós estamos também fazendo um teste, né, de transmitir através de multiplataformas. É muito louco transmitir para três redes ao mesmo tempo. É muito, muito interessante, né? Então, e é bem simples, aparentemente falando. Mas vamos orar e vamos dar início. Temos muita coisa a falar hoje com vocês, quero ouvir vocês também bastante. Querido Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua presença, de poder ouvir e falar, ó Deus, a respeito daquilo que cremos. Peço, Senhor, que de alguma forma o Senhor nos abençoe, o Senhor nos proteja, o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Que em nome de Jesus, ó Deus, essa palavra possa alcançar os corações. Em nome de Jesus, os corações de cada um dos nossos irmãos. Amém e graças a Deus. A irmã Rayane, eu não sei onde ela mais está, pedi para ela ir lá no YouTube, mas se ela estiver aqui no Instagram, pega uma mensagem que eu mandei para vocês via WhatsApp, que é aquele link do Linktree, que eu quero deixar aqui, manda para mim como mensagem de texto aí, para a gente colocar fixado. Queridos, estamos na 16ª transmissão, serão mais de 15 horas e meia de conteúdo. Tudo isso para a honra, glória e louvor do Senhor, tudo isso para a sua vida, para a edificação da sua vida, da sua família, do seu ministério. E nós cremos que de alguma forma o Senhor será glorificado. Partindo desse entendimento, nós deixamos lá no YouTube uma lista de compartilhamento de vídeos chamado Mentoria. Então todos os vídeos, todas as transmissões estão salvas no YouTube. Obrigado. Todas as transmissões estão salvas. Se você quiser também pode comentar lá no YouTube pra gente, tá? E aí vamos participar aqui comigo. Obrigado pelo apoio, viu? Esse link aí que eu coloquei para vocês tem todas as nossas redes, tem também um link lá que te encaminha para essa lista de transmissão, que é a lista de transmissão do Mentoria Online, os 4 pilares para uma vida abundante. Então nós estamos desafiando um grupo de irmãos que disseram basta com a situação da vida e que entenderam que o Senhor de alguma forma tem chamado eles para viver uma vida de excelência. Nós entendemos que essa vida excelente ela é muito mais do que simplesmente ter dinheiro. Nós entendemos que essa vida de excelência é uma vida focada no propósito de Deus para as nossas vidas, família, trabalho, ministério, que nós estarmos no centro da vontade do Senhor. E entendemos que muitas vezes a fé ela não pode ser apenas uma fé passiva, ela tem que ser uma fé que nos leva a mover. A oração, o orar tem que ter ação, né? O orar ele deve preceder uma ação, mas a ação ela já é resposta da oração. Então nós estamos desafiando cada um de vocês. Já falamos sobre espiritualidade, já falamos sobre relacionamento e estamos falando sobre saúde. Na sexta-feira tivemos a primeira transmissão sobre o terceiro pilar da saúde. Falamos que nem toda enfermidade ela é de origem espiritual ou de influência demoníaca. E isso é um ponto que nós precisamos esclarecer. Grandes homens de Deus tiveram problemas sérios com saúde, tá? E isso não foi determinante para que eles ficassem fora do propósito. Pelo contrário, a manifestação que se deu na vida desses homens foi que eles tiveram cada vez mais ainda temor. Eles foram muito mais perseverantes quanto à vontade de Deus para a vida deles. Outra coisa que nós falamos na noite de ontem, segunda-feira, na transmissão de ontem, foi que dentro do pilar da saúde, temos a saúde física do nosso corpo. E aí nós desafiamos cada um de vocês a enxergarem o corpo como um altar onde o nosso Deus ele é adorado. Então, nesse contexto, vocês foram desafiados a olhar para o corpo de vocês como a própria palavra assim o apresenta, como templo do Espírito Santo,
e que existe uma promessa de julgamento para aquele que destruir o corpo. Aquele que destrói o templo, Deus destrói ele. Então, nós não estamos aqui nos prendendo e nos atendo à questão de beber ou fumar é pecado. Nós estamos dizendo que tudo aquilo que é prejudicial à sua saúde física e emocional, mas especificamente a saúde física, a saúde do seu corpo, isso é pecado, né? Então, eu acredito muito bem que o diabo, tem um autor que diz que o diabo ele se esconde nos extremos. Então, tudo aquilo que é demais, exagerado, isso se torna uma idolatria. Fazer exercícios físicos regularmente, uma alimentação balanceada é uma meta e é saudável? Sim. Viver enfurnado dentro de uma academia, adorando o seu próprio corpo e buscando um padrão de corpo aonde, na verdade, quando eu olho no espelho, eu estou substituindo uma imagem quebrada de mim mesmo, uma imagem deturpada da minha própria existência. Quando eu vou malhar, eu estou ali buscando saúde, um equilíbrio no meu corpo, ou eu estou ali, na verdade, querendo suprir uma ausência, né? Suprir uma carência. Não tenho coragem de me entupir de drogas ilícitas, então eu sou viciado em exercícios físicos. Então nós precisamos atingir uma coisa que eu sempre prego no nosso discipulado, chamado um equilíbrio na nossa vida. E é importante que você tenha esse equilíbrio. De novo, né? O diabo ele habita nas extremidades, então muito cuidado quanto a isso. Né? Por exemplo, ir na igreja é bênção. Nossa, se eu puder, eu vou todos os dias. E não é pelo fato de eu ser pastor, tem muitos irmãos aqui da nossa igreja que sabem disso. Eu tenho alegria de estar ali. Eu falo igreja templo, tá, gente? Mas existem muitas pessoas que vão na igreja, na verdade, como um instrumento de fuga. Então aquilo que é para ser bênção se torna maldição quando a motivação é errada. Pegou o código? Anota aí, né? Então, aquilo que é para ser bênção se torna maldição quando a motivação é errada. Então, o dinheiro é bênção na sua vida? O dinheiro é feito para ser bênção? Sim. Ele é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor. O dinheiro tem que ser seu escravo, não seu dono. Mas o dinheiro pode ser uma maldição na sua vida. Um relacionamento é bênção? Claro! Relações são bênçãos divinamente abençoadas. Mas uma relação mal estruturada debaixo de princípios errados ou quebrando princípios, ele vai se tornar uma grande maldição na sua vida. Então nós precisamos entender a respeito disso e compreender o propósito do Senhor quanto a isso, né? Nós precisamos entender a vontade do Senhor nessas questões. Então quando eu falo para você, olha, cuide da sua saúde, eu estou dizendo, busque na sua vida um ponto de equilíbrio em que o seu corpo, na verdade, ele se torna uma solução e não um problema para a sua vida. Mas hoje eu quero falar, na verdade, sobre enfermidades emocionais, né? E a frase da pastora Josi ontem, no finalzinho da transmissão, está explodindo aqui até agora, né? Ela disse, não é porque uma pessoa tem saúde, ou seja, não é porque o corpo dessa pessoa não está doente que ela é saudável. Tem muita gente aí com corpo bom, né? 100%. Mas é um cara doente, é uma pessoa doente na sua vida. E aí nós precisamos entender um pouco a respeito disso em todos os sentidos. Podemos ir lá então? Tamo junto? Então tá, bem-vindos então à terceira transmissão do terceiro pilar da saúde. Hoje vamos falar sobre a saúde emocional. Volto a dizer que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou terapeuta. Eu sou um pastor de ovelhas, um pregador e um estudioso da palavra de Deus. E os pilares da vida abundante, eles partem da perspectiva bíblica. Então, tudo aquilo que eu falar será mais uma questão devocional e inspiracional do que propriamente uma questão clínica terapêutica. Então você não vai encontrar em mim alguém que está pautado na ciência da psicologia
ou na ciência da psicoterapia ou da psiquiatria. Você vai encontrar em mim, na verdade, um pastor, e eu estou aqui para apacentar você à luz da palavra de Deus, naquilo que eu acredito ser a perspectiva, mas cabe a você julgar tudo e reter aquilo que é bom. Eu vou lançar para você um conteúdo, eu vou lançar para você algo que eu creio, mas cabe a você o comer ou não comer isso. E isso é algo que você vai precisar fazer com bastante clareza, tá bom? Então, os irmãos aí que estão aí no Facebook e no YouTube aí, ó. Então, fiquem bastante à vontade. Temos alguns irmãos lá conosco no YouTube, Facebook. Então tá. Eu disse para vocês no início em uma das transmissões dos relacionamentos que nós precisamos santificar as nossas emoções. E que as nossas emoções, elas são bênção de Deus. E como todas as coisas que foram criadas pelo Senhor, é bom. Então, se Deus criou o ser humano, Deus criou o pacote completo do ser humano. E isso inclui as nossas emoções. Então, muitas vezes nós demonizamos certas emoções. A ira, por exemplo, a raiva, né? Acreditamos que o sentimento de raiva, o sentimento de ira, não faz parte de uma fé que nós podemos atribuir ao Senhor. Muito pelo contrário, né? Os sentimentos, eles foram criados por Deus e você pode usá-los ou você pode senti-los de uma forma que Deus seja glorificado ou não. O que você precisa entender é como você vai conduzir essas emoções dentro do seu contexto de vida, dentro do seu temperamento. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui então entendendo que todas as emoções, todos os sentimentos, como algo criado pelo Senhor, eles podem ser um instrumento de bênção para a sua vida ou não. Isso vai depender muito da forma como cada um de nós vai conduzir isso. Entendeu bem isso? Tá? Então, como que se processa, para mim, na minha perspectiva bíblica, a questão da enfermidade, da minha enfermidade emocional. Quando a minha imaginação, quando aquilo que é criado pela minha mente, consequentemente sentido pelas minhas emoções, eles não correspondem com a revelação daquilo que a Bíblia diz. E muitas vezes a realidade que eu crio dentro de mim, ele tem muito a ver aquilo que eu vivi no meu passado, aquilo que eu estou vivendo no meu presente e aquilo que muitas vezes eu vivi eu estou prestes a viver no meu futuro. E nós precisamos identificar a origem da causa da enfermidade emocional e nós precisamos então em Deus saber como claramente nós podemos resolver esse problema, tá? O que nós estamos dizendo com enfermidades emocionais? Nós estamos falando de pessoas que não são capazes de fazer a gestão das suas emoções ou ter o controle das suas emoções. São pessoas que sentem demais, eu vou usar aqui um erro de português proposital, ou são pessoas que sentem de menos, né? Então são pessoas que sentem e que o sentir, ou são pessoas que deixam de sentir e o deixar de sentir, tomam uma conotação tão grande na sua vida que isso interfere no dia a dia, nos seus relacionamentos e na sua própria vida, e na sua própria produtividade, naquilo que ela está buscando construir na sua vida, tá? Sendo assim, pessoas adoecem emocionalmente. Pessoas são tomadas de tristeza profunda, são tomadas de ansiedade, né? São tomadas de depressão, pessoas são tomadas de pânico, pessoas são tomadas por euforia, pessoas são tomadas por medo, por fobias, né? Pessoas são tomadas por sentimentos de rejeição, pessoas são tomadas por carências. E aí eu queria que principalmente o pessoal que está aqui no Facebook, no YouTube e aí no Instagram, que você dissesse aqui uma emoção, você pode comentar aí uma emoção
E nós vamos falar e vamos abordar, eu vou escolher algumas aqui para me abordar. Por exemplo, rejeição. Aí nós vamos abordar, à luz da palavra, ou aquilo que a gente acredita, como solucionar um problema de rejeição. Ira. Aí nós vamos falar sobre a ira. Entende? Então, o que é uma pessoa doente emocionalmente? É uma pessoa que as suas emoções, elas estão, por assim dizer, desequilibradas, ou sentindo-as demais, ou sentindo-as de menos, e isso afeta o seu dia a dia. Essas pessoas não conseguem mais relacionar, essas pessoas não conseguem mais conviver, ter uma convivência em família, afeta a questão da produtividade, afetam a questão também da questão da capacidade de aprendizagem. Né? A vida da pessoa começa a ser afetada em diversas áreas. Essa pessoa ela não consegue mais estudar, trabalhar. Então, é isso que nós qualificamos como sendo uma pessoa que está passando por uma enfermidade emocional. Já temos duas pessoas aqui que já disseram, olha, sobre solidão e sobre ansiedade. Vamos trabalhar, então já está anotado aqui, tá? O que eu entendo, como que se processa, no meu ponto de vista, a enfermidade emocional? Nós criamos uma expectativa, nós desenhamos uma expectativa na nossa mente e essa expectativa ela não é suprida. Então, todas as vezes que essa expectativa ela não é suprida, nós enfermamos emocionalmente. Quando valores e quando conceitos eles são brutalmente furtados de nós. Nós somos violentados moralmente, no nosso caráter. Quando o peso da balança da justiça pessoal também ela é ferida. Quando nós entendemos que nós não merecíamos ter ganho o que ganhamos, ou quando nós não ganhamos aquilo que nós merecíamos. E isso também volta na questão da expectativa. Criamos uma expectativa, né? Eu me lembro muito bem, meu primeiro emprego foi no supermercado aqui em Goiânia. E no período de um ano, eu fui promovido 3 vezes nesse supermercado. Então eu fui empacotador, balconista de panificadora e fui operador de checkout, que é operador de caixa. Mas eu estava estudando para contabilidade, aquele técnico em contabilidade, e eu sempre olhava o pessoal do escritório como aqueles caras, o meu alvo, né? E surgiu uma vaga, cara, no departamento pessoal, lá no departamento de contabilidade, e eu peitei, primeiro emprego, molecão, fui no dono do mercado e falei, eu quero essa vaga. E só que eles deram essa vaga para uma menina. Cara, eu fiquei tão decepcionado, tão frustrado, que eu pedi para sair. Eu saí do mercado. Surgiu uma oportunidade de emprego em outro lugar e eu fui embora. Eu já não tinha mais vínculo emocional com aquele lugar. Mas depois de anos de maturidade, eu vi o tanto que eu fui egoísta, o tanto que eu fui imaturo, o tanto que eu fui precoce, né? Eu fui... Cara, tem um monte de nome que eu fui. Menos sensato. A menina que ocupou, eu lembro até hoje dela, porque aconteceu algo que que gravou na minha mente, né? Ela sofreu um acidente automobilístico, cara, ficou muito machucada, ficou meses recuperando e ela voltou. Só que, assim, a saúde física dela não era tão boa. Ela tinha algumas restrições, e aí decidiram colocar ela lá no departamento pessoal, que ali não precisava de ter tanta mobilidade. Olha só, tanto que eu fui imaturo, né? Na época, eu tinha 17 anos na época, pra você ter uma ideia. Então, molecote de tudo, tá? Então, algumas definições. Nós entendemos que enfermidade emocional é a má gestão ou a má condução dos nossos sentimentos, de uma forma que esses sentimentos, eles ocupam a nossa vida e isso afeta os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, os nossos ideais, nossas metas, os nossos objetivos. O nosso ministério a nível de igreja, né, é muito afetado por isso. E então nós precisamos fazer com que essas áreas sejam restauradas.
O irmão Pedro, está aqui no Instagram, pessoal do Facebook e YouTube, pediu para que nós falássemos um pouco sobre o sentimento de solidão. E aí, à luz daquilo que nós estamos propondo, que é o pilar da saúde, como que nós trabalharíamos a questão da solidão? Tá. Pedro, eu acho que a solidão também ela se confunde um pouco com carência. E solidão e carência tem a ver com afeto, com como nós nos sentimos. Muito possivelmente uma pessoa que tem sentimento de solidão é uma pessoa que ela precisa muito de afirmação das pessoas que estão ao seu redor. É uma pessoa que precisa, que se sente muito insegura em tomar decisões. Possivelmente essa pessoa teve uma ausência muito grande em casa, ou quando não teve pai ou mãe, ou os pais sempre eram muito ocupados, ou essa criança ela sempre foi deixada meio de lado, tinha muitas outras crianças que concorriam à sua atenção. Então, ele não teve, a princípio, a atenção que ele achava que precisava. Então, tem muitas pessoas que tendo pai e mãe, não tem pai e mãe presentes, né? Então, são pessoas que se sentem muito solitárias. Eu já conheço algumas pessoas que amam a solitude, né? Tem um filósofo brasileiro que ele escreveu um livro sobre solidão e solitude. E como cristãos, nós precisamos da solitude, que é estar a sós com Deus, estar a sós consigo mesmo. Isso é algo saudável para a nossa vida espiritual. Como que nós poderíamos solucionar um problema em que uma pessoa se sente solidão, né? Primeiramente, é uma pessoa que precisa buscar estudar a respeito dos atributos de Deus. Os atributos de Deus, e o estudo dos atributos de Deus, ele cura quase que todos os problemas de enfermidades emocionais. Existe um pregador, depois eu vou buscar o nome dele aqui, ele diz que foi curado de depressão estudando sobre os atributos de Deus, conhecendo a respeito da pessoa de Deus. Então, quando nós começamos a estudar a respeito da Bíblia, nós vamos ler alguns textos que vão explodir dentro de nós. Um deles é o texto do Velho Testamento, que fala assim: se o seu pai ou a sua mãe te abandonar, o teu Deus não te abandonará. O cara fala, nossa, então isso vai mudar, né? Outro texto, palavras de Jesus para os seus discípulos antes de ser levado aos céus, né? Ou seja, ele fala assim, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí a gente sempre confunde o texto de Mateus com Marcos, fala sobre ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, mas tem uma passagem lá, uma parte desse texto que fala assim, né? Eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A própria palavra de Jesus para os seus discípulos fala, olha, eu vou para o Pai e vou enviar o outro Consolador, a saber, o Espírito que procede da parte do Pai. Então, quando a gente é confrontado e começa a estudar a palavra e relacionar com Deus, uma das coisas que a gente entende que não existe nas nossas vidas é solidão. Principalmente porque a presença de Deus nos preenche. Agora, é verdade que muitas vezes o Senhor nos conduz a um caminho de solidão para que a gente possa ter mais intimidade com Ele. Nesse ponto de vista, a solidão não é apenas saudável, como é uma providência de Deus para que nós não nos envolvamos tanto com as coisas deste mundo, sejamos preservados e tenhamos mais intimidade com o Senhor. Mas a solidão também pode ser fruto de uma imagem mal formada da gente mesmo. A gente não se considera, a gente se considera menos, né, diante das pessoas. Muitos que sofrem de timidez exageradas têm esse sentimento de solidão. Mas isso é fruto de uma imagem mal formada de si próprio. E isso também é curado à luz dos estudos da palavra de Deus. Que nós vamos nos encontrar com a palavra de Deus e nós vamos ver que nós somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Que o Senhor, tudo que o Senhor faz é bom e nós somos feituras dele. Quando eu falo que nós somos bom, não é nós sou bonzão, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser bom, no contexto de que nós somos criação de Deus, existe um propósito quanto a isso. Então a forma como eu me enxergo diante do outro me faz retrair
E eu mesmo me retraio e então eu me sinto solitário. E muitas vezes a solidão é rejeição. E é interessante que isso é tão sério que a gente começa a olhar para o outro e a nos comparar com o outro e nos sentirmos inferiores ao outro, seja porque não produzimos tanto, ganhamos tanto, somos tão bem-sucedidos, não falamos, não expomos. Aí tem um monte de virtudes que nós enxergamos no outro, mas nós não enxergamos em nós. O casamento do outro, a mulher ou o marido do outro, da outra. E ali nós começamos a comparar. E essa comparação faz com que a gente perca a noção e nos enxergamos de uma forma não bíblica, tá? E aí nós começamos a criar muros ao nosso redor. Esse muro, eles são criados com tijolos de rejeição. E mais de 90% das pessoas que dizem que são rejeitadas, na verdade, é elas que se isolam por um medo de ser frustradas, por um medo da frustração. Então, muitas vezes, a solidão, ou ser solitário, não é o sentimento e não é a enfermidade. Na verdade, o ser solitário, ou se sentir solitário, na verdade, é uma resposta do sentimento de ser rejeitado, ou de não se sentir bom o suficiente, ou de não se sentir é, é, útil o suficiente para outras pessoas. E isso tem cura. Você é cura. Você cura quando você começa a se relacionar com o Senhor e você fala: poxa, eu não estou sozinho nessa, Deus está comigo. O Senhor está o tempo todo ali cuidando, zelando, trabalhando, amando a minha vida. Eu sou amado, eu sou desejado. Por favor, não vulgarize a palavra desejado. Eu sou desejado por Deus, né? Eu sou quisto, eu sou amado, eu sou presenteado, eu sou mimado. E aí você se sente amado, você se sente restabelecido, restaurado, não está mais sozinho. Jesus, Deus o tempo todo ele falou para os seus, né? Tenha coragem, eu estou com você, tenha coragem, eu estou com você. E aí nós começamos a olhar os outros e a enxergar a imagem do Cristo, né? Do Cristo no outro. E eu começo a ver também essa mesma imagem do Cristo na minha vida. E aí nós começamos a ser instrumento de bênção na vida do outro. E aí, cara, muito louco isso. A solidão acaba. O evangelho, tudo que o evangelho não é solitário, né? Ou seja, você tem Jesus na sua vida, você tem resposta para os maiores anseios da humanidade. Você é luz. Todo mundo vai querer estar perto de você. Mas mesmo assim, muitos de nós se sentem solitários no meio de uma multidão de pessoas. Por quê? Porque temos uma imagem a respeito de nós mesmos má formada. Má formada. Bem, é isso. Tá? Se tiver alguma outra coisa a respeito de solidão, por favor, me fale, tá? A nossa irmã falou sobre ansiedade. Uau, tá bom? Bem, não tem como, isso é um mal muito presente na maioria de nós, não tem como eu pegar leve quanto ao sentimento da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela é algo que confronta alguns princípios, e alguns princípios assim, tá? Bastante forte da palavra. Lembra que eu falei que o remédio, muitas vezes, para a cura de uma enfermidade emocional é conhecer a respeito dos atributos de Deus? Então tá. O que é ansiedade? A ansiedade é uma imagem que eu criei a respeito de um futuro ou de algo que vai acontecer, e isso na minha vida ela se torna tão forte que eu começo a reagir no presente diante dessa expectativa de algo que vai acontecer no futuro, e eu começo a reagir no presente como se aquele futuro iminente já tivesse acontecido. Pessoas que têm fobia de elevador. Então a pessoa chega
diante do elevador, olha para dentro do elevador e pensa: esse elevador vai quebrar comigo. E isso é algo tão real na vida da pessoa que ela não entra. Ela trava. Começa a dar vários sintomas de ansiedade, como suor. Tem pessoas que suam, que pingam a mão assim de água, dá calafrio, por excesso de ventilação, chama hiperventilação, a pessoa fica. Ou seja, o cérebro não consegue, né, suportar essa carga de oxigênio que está sendo enviada, a pessoa começa a ter tontura, vertigem, vício escura, o estômago começa a reagir de forma diferente, dá dores estomacais, então, ou dorme demais, ou dorme de menos. Cara, é louco, parece que só quem já sofreu de ansiedade sabe o que eu estou te dizendo, parece que tem uma tempestade dentro de você. O problema é que a tempestade, ela acontece em uma fração de segundos. Acabou. Dentro de tem muita gente que está assim para você. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Mas por dentro o negócio tá tipo um hard rock. Tá pulsando, o negócio tá bombando dentro dele. Nossa, isso é muito louco. E isso machuca, isso angustia as pessoas. Você tem muito mais gente sofrendo de ansiedade. A irmã Rayane escreveu aqui no YouTube uma expressão que eu uso muito na nossa mentoria, que é excesso de futuro. E como se trabalha isso? Cara, o trabalho, né, um comportamento que foi condicionado, você precisa descondicioná-lo e precisa programar um comportamento que seja um comportamento assertivo. Ou seja, você tem uma conduta e um comportamento de vida, então você precisa desconstruir isso e construir algo que é saudável para a sua vida. Aonde isso fere alguns princípios da palavra? Primeiro, o Senhor diz que nós estamos presos ao tempo e ao espaço chamado agora. Falei isso muito no início da mentoria. Você não consegue mudar o passado. Você consegue consertar o estrago que foi feito no passado. Por exemplo, se você quebra algo, você pode consertar, você pode substituir, mas aquela experiência tida no seu passado não muda. Da mesma forma, você não consegue antecipar nada, você consegue talvez projetar, planejar, construir. E aí salta alguns textos da Bíblia, diz, olha, basta, né, amanhã, cada dia o seu próprio mal, porque o amanhã pertence a Deus, o amanhã não pertence ao homem. Outra questão é que o texto fala assim, louco, você disse que vai plantar, que vai colher, né? Você antes deveria dizer, se Deus quiser eu vou plantar, se Deus quiser eu vou colher. Então o futuro, na verdade, a ansiedade é a natureza humana, é o sentimento humano brigando com Deus a respeito da governância do universo, que nunca vai estar nas nossas mãos, né? Eu me lembro muito bem do que o Espírito Santo ficava falando ao meu coração na virada de ano. E a minha parte humana querendo desafiar os irmãos a uma campanha de profecia, de profetizar um ano de bênção, mas o Espírito Santo sempre queimando no meu coração, fala assim, cara, em vez de você falar, o ano vai ser cheio de bênçãos, fala assim, olha, não importa. E eu lembro de estar falando, eu lembro direitinho do culto, eu olhando para os irmãos e dizer, olha, não importa como será 2020, se você estiver com o Senhor, importa com quem você vai estar em 2020. Agora eu quero dizer como estão os pregadores que subiram nos púlpitos. O ser humano tem memória curta. Subiram nos púlpitos em dezembro e disseram: esse ano vai ser o ano de colheita. Mas eles não estavam falando de colheitas da família, eles não estavam falando de colheitas de amor, eles estavam falando de colheitas materiais. Esse ano você vai prosperar, né? Quantos de nós, não, mas eles não estavam falando do que a gente está colhendo. Talvez seja o ano mais próspero. A nossa igreja ficou vários meses tentando quitar o aluguel. No mês que a gente, né, entrou, teve menos entradas, menos perspectivas de entradas, foi o mês que a gente quitou nossa dívida. Então, porque ganhamos um desconto. Então, assim, é Deus no controle. É Deus sempre, é tudo dependência. É,
A ansiedade, ela é curada quando o seu nível de maturidade chega ao entendimento de que o controle quanto ao amanhã nunca vai estar nas suas mãos. Ou você depende de Deus, ou você depende de Deus. Não, Deus ele não negocia isso. Você não pode mudar. Você pode dizer, olha, amanhã eu planejo sair de casa, ir em tal lugar, mas tudo isso vai ser só debaixo da permissão de Deus, debaixo da dependência de Deus. Por nós não termos domínio sobre o futuro, é que nós precisamos orar bastante, depender da oração, exercitar a oração. Nós estamos com um grupo de treinamento, com um projeto que em breve a gente vai apresentar para vocês. O desafio desse projeto é ter 1 hora, 60 minutos de oração diária e entre 25 e 30 minutos de leitura bíblica diária. O negócio é fabuloso. Então, é uma ansiedade ou a manifestação da ansiedade na vida de uma pessoa, partindo da perspectiva bíblica. Eu não estou aqui não me compadecendo que uma pessoa ansiosa ela não sofre, não estou dizendo isso, que ela não precisa às vezes, quando isso está exagerado, de um tratamento que entra até com uma interação medicamentosa, não estou nesse método, mas o sentimento da ansiedade, à luz das escrituras, é a rebelião inconsciente muitas vezes da pessoa em se sujeitar ao governo do Senhor. Por quê? Porque nada, em nenhum momento, esteve absolutamente no controle das nossas mãos. Nunca. Já era. Tudo está no controle do Senhor. Tá? Existe uma pergunta de um pastor que fala assim, né? Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Estava aonde sempre esteve e aonde permanecerá estando, no controle de tudo. Eu escrevi um texto, um artigo recentemente, e que eu falo que muitas pessoas estão estranhando este momento mundial, porque nunca foram apresentados a um Deus que intervém na história do mundo. E todas as vezes que aconteceu qualquer coisa que mudou a ordem mundial, de alguma forma Deus está intervindo na história da humanidade. Nem vou entrar no detalhe aqui com vocês agora. Falamos sobre solidão, falamos sobre ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é você trazer aquilo que você está projetando, né? Para o seu presente e você está reagindo no seu presente como se aquele futuro iminente seja um futuro de dor, de prejuízo ou de conquista, isso vai interferir nisso. E isso aí a ansiedade, ela é a má gestão da sua imaginação. Depois vamos falar sobre como você pode usar a sua mente, a sua imaginação de uma forma positiva para criar. Deus é um ser criacional e ele deu ao homem essa perspectiva e essa capacidade de também ser criacional. Que é isso, pastor? Ideia. A ideia é o artigo que mais vale no mundo. Ideia. Então, ideia é a gestão da sua imaginação dada por Deus. Então, é você que sofre de ansiedade, você que cria e que tem uma perspectiva de um futuro. E com isso, né, você vive no presente sempre sofrendo com a possibilidade do futuro. Trabalhe no seu coração, exercite na oração, invista. Né? Uma pessoa que é muito ansiosa é uma pessoa que talvez ela não... Talvez. Não quero jogar um peso maior do que a sua ansiedade. Mas certamente é uma pessoa que talvez ela não tem um devocional de oração. Querido, quando eu falo orar, não é simplesmente o ato de falar com Deus. Se você quiser saber mais, a gente vai falar isso mais no futuro. O que é o ato de ter um devocional, um momento para você bater um papo com Deus. Tá? Estou falando de tempo, tá? Tempo. Isso é importante. A ansiedade ela pode ser combatida.
precisamos aprender a depender de Deus. Né? O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, Deus, você não vê o Senhor Jesus te dizendo, ó, o pão nosso dos próximos 6 meses nos dá hoje. Deus, ele nos ensina a um caminhar diário, dependência diária dele. Então, o Senhor nunca vai descortinar na sua vida o futuro dessa forma. Por quê? Porque não é o propósito dele. O propósito do Senhor na sua vida é um caminhar diário, é depender diariamente dele. Ele não quer que você faça nada sozinho. Ele quer que você faça e tome decisões, muitas vezes, mas saiba que ele está com você em cada uma delas. Uma outra irmã aqui no YouTube disse aqui pra gente, falamos sobre solidão, falamos sobre ansiedade e falamos sobre inquietação. Né? Novamente, a inquietação é um sentimento de não ficar quieto, de não conseguir ter paz, é falta de paz. Né? O que está inquietando? Né? Muitas vezes o problema não é o problema. Muitas vezes o problema é a reação do problema. Ah, eu estou ansioso. Mas está ansioso por quê? Porque alguma coisa aconteceu que gerou ansiedade. Então tá. Por que eu estou inquieto? Porque alguma coisa está acontecendo ao meu redor e isso não está gerando paz. Eu não estou conseguindo sossegar em Deus. E com isso eu não tenho paz. E com isso as noites são pequenas. Né? Como que se combate isso? Perspectiva de eternidade. Perspectiva e o fruto de um relacionamento com Deus que está governando a sua vida. Entende bem isso que eu estou dizendo? Ou seja, eu estou relacionando com o Senhor. Então vamos dizer, eu estou trabalhando e aí eu tenho a iminente possibilidade de perder o meu emprego. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é aquilo que está dentro das minhas possibilidades de serem feitos. Eu vou trabalhar da melhor forma que eu posso, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser um profissional e vou buscar glorificar a Deus com o meu trabalho. Frente a isso, eu vou estar em uma constante oração pelo meu trabalho, pelo meu patrão, pedindo a Deus que me conceda um patrão justo e que saiba reconhecer o meu serviço, mas além disso eu não tenho o que fazer. Aí eu posso me preparar para um futuro melhor, eu vou estudar, eu vou qualificar, eu vou me empreender, eu vou estudar sobre empreendedorismo, eu vou estudar sobre isso, eu vou buscar novas possibilidades de trabalho para que eu possa mudar de trabalho. Mas quanto a isso, a inquietação pode ser também uma reação à não aceitação do que a gente está vivendo. Né? E aí a gente tá muito naquela parte do o porquê que isso está acontecendo, do que propriamente o que eu posso aprender com o que eu estou vivendo e como eu posso transformar em Deus a situação que eu estou vivendo em bênção para a minha vida. É uma boa injeção de Salmo capítulo 84. Anota aí, Salmo 84. O que diz lá em Salmo 84? Bem-aventurado o homem em cujo coração se encontra os terrenos aplanados. Ou seja, uma pessoa que fez do coração terrenos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, ele faz dele um manancial de água, o qual cobre a primeira chuva. Está dizendo, olha, existe uma pessoa que o seu interior ele está tão consertado que mesmo passando pelo vale de Baca, vale de lágrimas, deserto, sofrimento, a própria condição de um interior bem resolvido faz com que essa pessoa ele transforme aquilo que é maldição em bênção na sua vida. Tudo é questão de perspectiva. A gente tem que buscar isso. Né? Mas enquanto o sentimento da solidão, enquanto o sentimento da ansiedade, enquanto o sentimento da inquietação, ele se torna algo presente que habita em mim, menos capacidade de agir diante da situação eu vou ter. Então eu preciso ter um pouco de racionalidade e aprender a descansar na soberania e no cuidado de Deus. Deus ele está cuidando, Deus ele é soberano, Deus ele está presente na minha vida.
Deus, na sua vida, né? Falando de você, na sua vida, Deus, ele é um ser, ele é um pai, ele te ama, né? Muitas vezes o Senhor tira da nossa zona de conforto, tira do nosso eixo para nos mover a buscar a sua presença para que a nossa situação seja transformada. Talvez seja isso. Você precisa entender que muitas vezes a solidão, a ansiedade, a inquietação são coisas boas que Deus pode estar proporcionando na sua vida para que a sua vida mude. Agora, sentir pelo sentir não é o problema. É como que você está reagindo diante disso. Você precisa reagir à ansiedade, à solidão e à inquietação de uma forma que traga glória para o Senhor. Esses sentimentos precisam te aproximar de Deus. Porque senão, talvez isso seja manifestação de algo pior na sua vida do que o próprio sentimento. Porque se o sentimento de solidão, de ansiedade, de inquietação, ele faz com que você se afaste das pessoas, com que você passe a quebrar princípios, com que você, além de se afastar das pessoas, se afaste dos propósitos de Deus. Queridos, alguma coisa muito pior do que o sentimento está acontecendo com você. Agora você precisa reagir ao problema, reagir aos sentimentos. Então eu estou com ansiedade. Ansiedade de quê? Uma boa forma, particularmente, que eu faço é conversar com o meu sentimento. Eu ponho ele sentadinho do meu lado e falo assim, vamos bater um papo aqui, cara. Por que eu estou ansioso? Ah, tá ansioso porque ninguém sabe o que vai acontecer com esse coronavírus, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Cara, ninguém sabe, e aí? Ah, mas e o que a gente vai comer? Tem o que vai comer hoje? Tem, então amém pelo hoje. Glória a Deus pela comida de hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. E enquanto eu estou comendo hoje, eu estou lá orando, cara. Orando e pedindo, Deus, abre as portas para a comida de amanhã. Se você está no contexto de igreja, se você é membro da Igreja de Cristo, Jardim Bela Vista, e se tu estiver passando dificuldade de boca, sem gritar, além de dar comida para você, nós vamos dar um couro no você, cara. Não sofre sozinho, não. Nós somos igreja. É para isso. É para cuidar um dos outros. Senão não tem motivo de ser igreja, não. Primeiro a gente vai te amar, depois nós vamos dar comida, depois nós vamos dar um couro no você, para você não ficar sozinho. Fala, não pode ficar sozinho, não. É importante que você reaja às circunstâncias. Por que eu estou ansioso? Ah, porque, cara, nada está, absolutamente nada, no nosso controle. Eu não tenho como trazer o futuro para a minha vida. É tipo aquele povo que casa, fala, cara, vamos casar, daqui da manhã a gente separa qualquer coisa. Pô, cara, então, para que isso? Tá? Deixa eu só costurar aqui. Ah, estamos usando a nossa hora. Ah, mas aí tem tanta coisa. Calma, nós não tem data marcada de encerrar. Amanhã, se Deus quiser, se Deus assim permitir, estaremos aqui depois do nosso PG, 21h34, batendo papo. Cara, você tem o que para fazer agora? Ai, fala logo. Vai fazer o quê? Vai orar com a sua família? Você pode orar depois. Você vai fazer o quê? Vai assistir um filme? Será que vai ser tão edificante? A novela que você perdeu? Fala sério. Né? Então, é um momento oportuno da gente estar junto, né? Da gente estar batendo um papo, da gente estar orando, da gente estar falando das coisas que podem ser bênção. E eu estou desafiando aqui o pessoal da igreja. Nós precisamos sair dessa pandemia muito mais fortes, muito mais unidos, muito mais fervorosos na fé do que quando entramos. O problema não é passarmos pelo deserto, é como nós saímos do deserto. E nós precisamos sair do deserto muito mais cônscios do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos aprender em Deus nesses momentos de pandemia. O que o Senhor quer ensinar. Bem-vindos então à terceira transmissão do Pilar da Saúde. E estamos falando sobre saúde emocional. E entendemos que a enfermidade emocional é a má gestão ou a má condução das nossas emoções quando essas ganham uma proporção ou um descontrole
E isso passa a afetar as nossas relações, os nossos trabalhos, os nossos projetos, a nossa vida no sentido geral. Entendemos que o sentir pelo sentir não é errado, que muitas vezes o Senhor nos tira da nossa zona de conforto, tira-nos do eixo, para que esses sentimentos, a ansiedade, a inquietação, isso possa ser usado de uma forma positiva, ou seja, que nos abençoe para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Mas muitos desses sentimentos tomam uma grande proporção e nós deixamos de viver os planos de Deus para nossas vidas. É assim com os 3 exemplos que deixaram. A solidão. O que é o sentimento de solidão? À luz da palavra, nós nunca estamos sozinhos. E também somos chamados a ser luz. A luz é atraente, então as pessoas estarão conosco. Mas a solidão pode ser fruto de uma má imagem ou de uma imagem mal formada que temos de nós mesmos. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos conhecer mais um pouco de Deus através da sua palavra, porque somos a imagem do Senhor, somos chamados para ser diferente e para fazer diferença. Somos luz, luz é atraente, somos sal, sal ele traz um sabor. Temos propósito, somos a imagem do Criador. Então, a forma como as pessoas nos enxergam não determina quem nós somos. Quem determina o que nós somos é a nosso Criador. A verdade não é aquilo que o mundo diz a nosso respeito. A verdade é aquilo que Deus diz a nosso respeito. E essa voz precisa ter um peso dentro do nosso coração. O mundo diz que você não tem capacidade, Deus diz que o Espírito dele está na sua vida e que a sua capacidade é ilimitada, porque o Espírito Santo na sua vida te leva a realizar coisas que o homem não pode fazer. O mundo fala que você não vai ser capaz e Deus fala, eu estou contigo, vamos junto. Então, nada está nas mãos, nada está fora do controle do homem, a não ser que seja fora da vontade do Senhor. Se Deus tem uma aliança com você, meu irmão, sozinho você nunca vai estar, ainda que você esteja no deserto. Mas muitas vezes a solidão é uma resposta, muitas vezes, de um sentimento de rejeição que nós mesmos criamos as barreiras e nós nos isolamos do outro por um excesso de ansiedade, de um excesso de futuro. Porque temos medo de ser rejeitado, temos medo de não ser amado, temos medo de não sermos correspondidos. E isso muitas vezes são reflexos de coisas que nós vivemos no passado. O nosso passado grita para o nosso presente e nos impede de alcançar o futuro. Você precisa romper com isso. Vivendo cada dia o seu próprio mal, vamos dizer, vivendo cada dia a sua própria providência divina. Deus, ele te ama profundamente. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Então se entregue e deixa ele governar a sua vida. Deixa ele governar o seu coração, suas emoções. Entrega as suas emoções a ele. Quando a ansiedade, quando a solidão bater a porta, vá ao encontro do Senhor e diga, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, sozinha. Senhor, eu tenho uma pessoa do meu lado, mas eu estou me sentindo só. Quando a ansiedade bater a sua porta, entregue, faça dessa ansiedade um combustível para você orar. E diga, Senhor, eu estou com medo, me ajuda. Quando a inquietação estiver batendo, quando o seu interior estiver desmontando, fala, Senhor, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu sustento, o Senhor é minha paz, o Senhor é minha segurança, o Senhor é meu castelo forte. Não temerei ainda que o homem possa me fazer. As minhas mãos, a minha vida está guardada nas mãos do Todo-Poderoso. E eu quero encerrar essa transmissão hoje dizendo isso. Para você que passa por inquietação, por solidão e por ansiedade, a sua vida está nas mãos de Deus. E se a sua vida está nas mãos do Senhor, nada, nem ninguém pode. Qual que é a pior coisa que alguém pode fazer com você? Tirar a sua vida? Aquele que está no Senhor, quando esse corpo morre, é triunfo, cara. A gente vai estar na glória com o Senhor. Pense nisso. Amanhã a gente se encontra. Vamos terminar orando? Que o nosso Deus abençoe sua vida, sua família, seu coração. Que seja tirado de você toda ansiedade, toda solidão e toda inquietação.
e que o Espírito de Deus possa preencher a sua vida em nome de Jesus. Esse pessoal do Instagram, né, pessoal do Facebook e do YouTube, eles são muito mal educados. Eu começo a falar também, eu não paro. Mas é isso aí. Eu vou encerrar aqui, já encerrei no Instagram. Deixa eu encerrar aqui no nosso YouTube. Que Deus te abençoe, todos que acompanharam. Um grande abraço, obrigado pela presença de vocês. E encerrando no YouTube. E finalizando aqui, encerrando também no Facebook. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço.